A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Devocional Juízes, capítulo 12. E diz assim a palavra do Senhor. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim. Aqui a gente vê Jefté, eu acho que é assim que se fala, não sei se é Jefté, acho que é por causa do acento, Jefté. Ele era um gileadita e a palavra de Deus fala que ele era valente e valoroso. Ele era valente e valoroso. Só que ele era filho de uma prostituta, mas foi gerado em Gileade. Então, o povo, né, a mulher de Gileade deu os filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, né, os filhos legítimos dessa mulher, eles repeliram, eles expulsaram Jefté. E no momento que eles precisaram, eles chamaram Jefté de volta para combater, de estar à frente. E Jefté era um homem valente e valoroso, ele clamou ao Senhor, e o Senhor, né, deu vitória, porque quando ele volta ele fala: se o Senhor me der vitória, vocês vão me colocar como cabeça, né, novamente à frente. E aí o Senhor dá a vitória e ele é colocado como cabeça. E nesse momento, no capítulo 12 de Juízes, os filhos de Amon, né, eles foram contra ao rei. Perdão, ao rei não. Eles foram contra Jefté, questionando, querendo as terras que foram tomadas, né, pelo povo de Deus. Só que Jefté, ele sabia das promessas do Senhor. E ele fala para os filhos de Amon, isso, que como poderia ter sido as terras serem deles, se no passado eles rodearam as terras, não deram passagem para eles, e foi o próprio Deus, o Senhor, que deu a terra a eles. Então a terra agora não era mais dos filhos de Amon e daquele povo, porque o Senhor tinha dado. Ele até fala assim: o seu Deus, ele fala o nome do Deus deles, que eu não sei, agora eu não lembro qual é o nome do Deus deles, mas no capítulo anterior a gente vê falando que o seu Deus entregou nas mãos do nosso Deus a terra de vocês, e hoje nós temos por herança. Então quer dizer assim, o nosso Senhor entregou essa terra a nós. Ela é nossa por herança. Por que vocês estão criando contenda? Por que vocês, filhos de Amon, estão querendo pelejar contra mim? Então Jefté ora ao Senhor e pede ao Senhor que, né, de ir contra eles, porque os filhos de Amon estavam pelejando, querendo as terras de volta, e querendo que era deles, mas não era deles, porque o próprio Deus já tinha dado aquela terra como promessa até a Abraão, lá atrás, aquelas terras seriam deles. E aí, no capítulo 11, né, o capítulo anterior, no versículo 29, a gente vê assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. E assim Jefté passou os filhos de Amon
a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Os filhos de Amon foram subjugados, o Senhor deu vitória. A gente pode até ver mais à frente que quando Jefté volta para casa, quem vai ao encontro dele é a filha dele. E ele se entristece, mas ele fala com a filha dele que: filha minha, muito me abatestes e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Jefté, ele não tornou atrás na palavra dele. Ele falou ao Senhor, né? Ele fez um voto com Deus, que se ele tivesse vitória sobre aquele povo, os filhos de Amon, ele entregaria como holocausto o que viesse ao seu encontro quando ele voltasse para casa. E o que veio ao seu encontro foi a sua filha, filha única. Ele não tinha nem filho homem, nem outra filha mulher, era filha única, e foi ao seu encontro. E como ele tinha aberto a boca para fazer uma promessa ao Senhor, né, um voto com Deus, ele falou: não posso voltar atrás. E a sua filha falou: porque abriste, Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Essa filha, ela foi obediente. Ela falou: meu pai, como a gente tem que ter, até falei, cara, o temor, esse homem, ele fez um voto ao Senhor, e porque ele sabe da importância de cumprir com Deus aquilo que se vota, ele mesmo triste e abatido, ele cumpriu a palavra dele, que ele fez de voto com Deus, e entregou a sua filha, e sua filha, também obediente, se entregou, porque sabia, o temor ao Senhor, né? O que se vota com Deus, o que se vota com Deus, o que você promete ao Senhor, não se pode voltar atrás. E Jefté, ele peleja contra, né, os efraimitas e os gileaditas, porque eram todos, né, eram os israelenses e o povo de Israel e o povo de Judá, né? Eles são todos tribos e filhos, né, as tribos descendentes de Jacó, que eram todos irmãos. Então, teoricamente, Israel e Judá, elas estão lutando irmãos contra irmãos, né? As tribos irmãos contra irmãos. E aí, quando vem no capítulo 12, a gente vê que a tribo de Efraim vem questionar Jefté por que não chamou para pelejar com eles contra o povo, os filhos de Amon. Só que Jefté fala: olha, eu fui convosco. E Jefté lhes disse, versículo 2 do capítulo 12: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da tua mão. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. Ele orou ao Senhor, pediu a bênção do Senhor, fez um voto com Deus. Se desse os filhos de Amon na mão, ele entregaria o que viesse ao seu encontro. O que veio ao seu encontro foi a sua filha. Ele entregou a sua filha também se entregou, né, em holocausto, porque foi o voto que fez com Deus. E ainda assim, houve contenda entre as tribos que eram família, né, era descendência de Jacó, filhos de Jacó, as tribos da descendência, as 12 tribos que descenderam dos 12 filhos de Jacó. Então ali era luta entre um mesmo povo, Israel e Judá. E aí, quando eles se levantam em combate um contra o outro, Efraim se levanta, né, contra Jefté. Aí, versículo 4: e ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando de Gileadita entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois em Efraim. Porém tomaram os gileaditas, os efraimitas,
os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. O povo de Efraim que se levantou contra Jefté, desse povo de Efraim, caíram 42.000. Jefté era um homem valente e era um homem valoroso, como diz a palavra. Ele era filho, né, de uma, aqui como diz a palavra, ele era filho de uma prostituta, mas ele foi gerado por Gileade. Ele foi expulso, né, pelos filhos de Gileade, por ser filho de uma prostituta. Mas quando os filhos de Gileade passaram por apuros, chamaram ele. E ele falou: eu vou pelejar com vocês, mas se vocês me botarem por cabeça. Jefté, ele era um homem valoroso, temente a Deus. Ele buscou o Senhor e pediu ao Senhor e fez voto com o Senhor e cumpriu a palavra dele em tudo quanto ele fez. E quando o povo de Efraim, né, a tribo de Efraim, que também fazia parte da mesma descendência, que ele era como se estivesse brigando família com família, se levanta contra Jefté, um homem que estava obedecendo à voz de Deus, que Deus estava abençoando, que Deus estava dando vitória aos povos que estavam pelejando contra ele. Quando Efraim se levanta contra Jefté, o Senhor permite que Jefté caia, né? Que Efraim caia na mão de Jefté e que Jefté e o povo de Gileade matem mais de 42.000. Às vezes, muitas das vezes, a gente está centrado no Senhor. As pessoas nos julgam de onde viemos, né? Ah, você é filho de uma prostituta, você faz tudo errado, você é isso, você é aquilo. Mas o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe quem tu és. Jefté, ele foi julgado por ser filho de uma prostituta, mas ele era filho também de Gileade. O Senhor conhecia o coração dele, era um homem valoroso e valente. O Senhor honrou ele fez um voto com Deus e ele cumpriu o voto que ele fez com Deus. Só que Efraim, né, a família, fazia parte da descendência, se levantou contra ele. Quantos têm se levantado contra a gente, contra você, que tem buscado fazer a vontade de Deus, que às vezes essas pessoas julgam você pela capa ou pelo que você já foi no passado, mas hoje você foi transformado por Deus. É um homem, uma mulher valorosa do Senhor. Se você está andando conforme a vontade de Deus, não ligue para o que os outros estão dizendo sobre você. Ligue para o que o Senhor diz sobre você. Mesmo que sejam pessoas próximas, família. Aqui como veio uma tribo da descendência, que eram irmãos. Mesmo que seja a família que tenha se levantado contra você, mas se você está no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer, cumprindo o seu voto com Deus, fazendo tudo aquilo, e o Senhor tem te dado vitória, não ligue para o que os outros falam. Liga para o que o Senhor fala a seu respeito. Porque o Senhor é quem te dará a vitória. É o Senhor quem fará justiça por você. É o Senhor. Não busque violência. Não levanta a tua voz. Entrega as tuas lutas
nas mãos do Senhor. É Ele quem pelejará por você, é Ele quem te honrará, é Ele quem te dará a vitória. É o Senhor. Até aqui, eu agradeço. Eu não sei se esse devocional ficou claro, eu não sei se ficou meio embolado no início. Eu estava até tentando fazer um resumo, a minha voz ainda está bem prejudicada, a minha garganta está incomodando bastante, então às vezes embola a fala, mas eu creio que se você chegou até aqui, o Senhor te manteve aqui para você receber essa palavra. Se você está no centro da vontade de Deus, não importa o que você não foi no passado, o que importa é o que você é hoje no Senhor. O Senhor conhece o seu coração. Não se turbe porque pessoas próximas ou até familiares, amigos próximos têm se levantado contra você. Mas guarda o teu coração em Deus e Ele fará justiça. É Deus quem honra, é Deus quem faz justiça. O Senhor pelejará por você. Ele te dará a vitória. Se conserva no Senhor e Ele te dará a vitória. Em nome de Jesus. Se essa mensagem foi relevante para você, não deixa de curtir, porque assim o YouTube entende que é relevante e entrega para outras pessoas que, assim como você, possa estar precisando dessa palavra ou queira aprender mais dessa palavra. E se o Senhor te trouxe alguém no seu coração a memória para você enviar a essa pessoa, não deixe de enviar, ouça a voz do Espírito Santo de Deus e envie a esta pessoa que o Senhor tem tocado no seu coração. E amanhã, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu estarei aqui. Amanhã, pela graça e misericórdia dele, né? Amanhã, se Deus quiser, eu terei voz e eu estarei aqui para a honra e glória do meu Senhor Jesus, para a honra e glória do nosso Pai, para a honra e glória dele, que eu tenho feito esse trabalho. E continue fazendo a vontade do Senhor. E se você tem se levantado contra aquele, se você porventura é o Efraim, a tribo de Efraim, que tem se levantado contra aquele que o Senhor tem levantado e ungido, se arrependa e não peques mais nesse ponto, sabe? Deus, Ele sabe tudo aquilo que Ele faz. Não julgue uma pessoa pela capa, não julgue uma pessoa pela cara dela, não julgue uma pessoa pelo que fez no passado, porque o Senhor, Ele pode transformar e Ele transforma as pessoas. Então não pense, porque uma pessoa foi má no passado, o Senhor não possa transformá-la e honrá-la, porque o Senhor transforma e honra. É essa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.